Bom, então já está gravando. Bom dia. Nós vamos. Deixa eu ver aqui. Não, está gravando. Nós vamos continuar com a nossa aulinha de espanhol, né, da última semana. Faltaram algumas coisas, não sei se vocês lembram. Na última semana a gente viu aquela prova, né, que era da Universidade de Santa Catarina. E aí eu falei para vocês que eu tinha escolhido essa prova porque ela tinha textos muito parecidos aí com o estilo Enem. Então, eu quero seguir nesse mesmo estilo, assim, nesse mesmo ritmo, digamos assim. E aí eu quero ver com vocês trabalhar um pouco melhor esses gêneros textuais que apareceram nessa prova, né? Vocês lembram? A primeira questão era um texto literário, era um conto, né? A segunda era um trechinho de uma reportagem e a terceira era uma tirinha. E aí eu quero a ajuda de vocês para lembrar se a gente conseguiu fazer as duas questões dessa tirinha. Eu não lembro se faltou uma. Eu acho que a gente fez uma e faltou a outra. Ou a gente não fez nenhuma. Vocês lembram? Bom, vamos dar uma olhada aqui então e vamos fazer aqui essa questão. Então, lembrando que essa aqui, né, tinha ficado de tarefa de casa, e aí isso sim eu lembro, que eu deixei para vocês de tarefa de casa também as tirinhas que eu deixei no PowerPoint, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar bastante a nossa interpretação, tá? De diversos tipos textuais, e como vocês sabem, o Enem, né, são 5 textos e 5 questões, diversos tipos de texto, tá? Então, aqui nós temos, né, o texto 3 dessa prova da Universidade de Santa Catarina, é uma tirinha da Maitena, que é uma... se eu não me engano, ela é argentina, assim, ó, .com.ar. Ela é argentina, ela é bem famosa, assim, no começo dos anos 2000, era meio vista como... como é que eu vou dizer assim? Era moderna, ela era questionadora, assim, algo meio os princípios do feminismo, mas assim, não sei. Várias tirinhas dela já caíram em prova, assim, tudo que eu vi eu acho meio duvidoso, assim, eu acho um pouco estereotipado, vários preconceitos, enfim. Não curto muito o trabalho do Maitena, tá? Inclusive, nessa própria prova, né, da Universidade de Santa Catarina já caiu outras tirinhas da Maitena, uma delas estava falando sobre relacionamentos entre pessoas, né, com muita diferença de idade, assim, bem preconceituoso, então, enfim. Mas vamos ver aqui, ó. O título é Algumas posturas pouco estáticas sobre a cirurgia estética. Deixa eu trocar a cor desse meu azulzinho. Então, algumas posturas pouco estáticas sobre a cirurgia estética. Então, aqui temos duas palavras que elas são bastante parecidas, né? Estáticas, de estar estático mesmo, parado, né? De não mudar de lugar, e estética, tá? Então, a los 20 anos te parece um horror. Nunca te la harías. O que parece um horror aos 20 anos e nunca faria? Cirurgia estética, né? Cirurgia estética. E aqui, né, com 20 anos, ela dizendo ni louca. A los 30 no te las harías, pero entendes a las que se la hacen. Então, com 20, nem pensar. Aos 30, tu ainda não faria, né? Segundo a Maitena aí. Mas entende quem faz. E aí, qual que é a fala dela? E se lo necessitam, né? Se precisam, que façam. Só uma coisa que vale a pena chamar a atenção aqui. A Maitena, ela é argentina, então fica bem claro aqui na fala, né? Por quê? Porque vocês lembram que na Argentina, Uruguai e Paraguai tem o uso do voceo, né? Do vos. É um país voceante. Então, em vez de usar o tu na fala, né? Na linguagem informal, se usa o vos.
Então, no presente, quando a gente está falando no presente do indicativo, tem uma diferençazinha aí de conjugação. Se fosse, sei lá, uma tirinha mexicana, seria a los 30 no te la harías, pero entiendes a las que la hacen. Tu entiendes. Aqui tá entendés. É uma pequena mudança aí, mas né, que sempre vale a pena a gente prestar atenção. A los 40 la tenés ganas, pero no te animas todavia. Então, o que são ganas? Ganas, vontade. Então, aos 40, tem vontade, mas não te anima. Ainda. Todavia é ainda. De novo aqui, ó, tenés, né? Se fosse tu, seria tienes, certo? E aqui, né, como ela tá puxando a cara, fica uma coisa impossível de entender o que ela tá falando, tá? Então, a los 50, algo necessitada, então um pouco necessitada, te atreves a hacerte algum retoque. E aqui o que ela diz? Uma cosita de nada. Então, aqui o que está mostrando? Essa evolução do pensamento, né? Aos 20 não faria nem louca. Aos 30 não faria, mas, né, entende quem faz. Aos 40 tem vontade, mas não te anima a fazer. Aos 50, né, tu te atreve a fazer um retoque. A los 60, desesperada, tratas de hacerte todo de novo. E aqui, né, o telefone yo, regia. Então, alguém está perguntando como é que ela tá. Eu? Espetacular, tá? Então, aqui, ó, dá para ver que usa alguns adjetivos, tipo necessitada, desesperada, né? Eu acho um pouco problemático isso. A los 70 te das cuenta que para ser vieja igual era melhor como estavas. Então, aos 70, tu te dá conta o quê? Que já que é para ficar velha igual, era melhor, né, ficar como estava antes. E aí, o que ela fala? Epa, essa mirada não é minha. Então, né, epa, esse olhar não é meu. Porque, né, ela tá ali com o olhinho puxado. Então, enfim, não sei, não gosto dessa escolha, né? Mas tá aí na prova. É muito tipo de coisa que o Enem colocaria. O Enem gosta muito de tirinha, né? Já apareceu várias vezes, assim como o Enem gosta de tipos textuais em que tem essa questão da interpretação, tanto da linguagem verbal quanto a não verbal. Então, a gente tem que interpretar aí o texto e a imagem e conseguir relacionar os dois, tá? Então, isso é muito recorrente no Enem, com campanha de conscientização para alguma coisa, tipo, de reciclagem, de, sei lá, campanha de amamentação. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? Deixa eu só sair aqui, que eu acho que eu não recebi uma notificaçãozinha. Não, acho que foi notificação de outra coisa. Bom, então, assim, quando a gente tem esse tipo de texto, a gente tem que sempre se ligar no quê? Fazer a interpretação da linguagem verbal e a não verbal, tá? Então, aqui, né, temos a tirinha, a gente consegue ver, né, a evolução dessa personagem, tá? Com todos os estereótipos, aos 20, de topzinho, barriga de fora, não sei o que, blá, tá? Então, a questão 19. Com relação ao título do texto 3 e lo que se ve en la sequência de quadros, é correto afirmar que se nota. Então, qual que é o título? Algumas posturas pouco estáticas sobre a cirurgia estética, tá? 1. Uma relação entre posturas pouco estáticas e o cambio de opinião de las mujeres sobre a cirurgia estética a lo largo de los años. E, né, essas são as posturas pouco estáticas, porque as opiniões, né, vão mudando. Então, lembrando que nesse vestibular da Universidade de Santa Catarina podem existir várias questões corretas, a gente tem que fazer a soma depois, tá? 2.
Eu tenho que ficar cuidando ali o meu carregador. Se ele para de funcionar, daqui a pouco o computador desliga. 2. El prejuicio por parte de las mujeres jóvenes hacia las mujeres mayores porque la cirugía estética no les sirve para nada, pues siguen viejas. Vamos analisar essa afirmação. Prejuízo, preconceito. Existe em espanhol duas palavras muito parecidas que a gente não pode confundir. Prejuízo com perjuízo. Só a mudança aí desse R e desse E de lugar, tá? Prejuízo é um preconceito. Perjuízo, um prejuízo. Então, o preconceito por parte das mulheres jovens. Ásia, vocês lembram o que é o Ásia? O Ásia é em direção, direcionado. Só que aqui, prejuízo Ásia, então é contra ou com, né? Então, preconceito por parte das mulheres jovens com as mulheres mais velhas, maiores, mais velhas, porque a cirurgia estética não lhe serve para nada, pois seguem velhas. Não tem a ver, né, com isso. E aqui, não, na tirinha, não diz quem é que tem essa opinião de que na verdade, aqui é a própria pessoa, né, aqui nesse último quadrinho de 70 anos, que ela percebe que, né, se era para continuar velha, era melhor estar como estava antes, tá? Então, assim, esse preconceito, essa visão de que não adianta de nada, na tirinha, vem por parte da própria mulher de 70 anos, não das mais jovens, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. A 4. Uma ironia sobre as posturas das mulheres, pois todas sean jóvenes ou maiores, sempre hacen uma cirurgia estética. Aqui não, né? Aqui diz que mais jovens elas ainda não fazem, né? Nós não fazemos. Então, claro, é bem estereotipado, é bem, né, generalizando tudo. 8. La expresión del humor establecida por posturas poco estáticas y la forma de pensar de las mujeres, ya que tanto las jóvenes quanto las mayores siempre piensan que necesitan una cirugía estética. Aqui na tirinha, segundo a tirinha, aos 20, nenhuma mulher pensa que precisa, tá? 16. Una relación entre poco estáticas y las imágenes de las mujeres en cada cuadro, mostrando el avance de la edad y el cambio de la forma de ver la cirugía estética. Exatamente isso, né? Então, segundo aí a Maitena, ao passar do tempo, as mulheres vão mudando sua opinião sobre a plástica, porque, segundo ela, aos 50 as mulheres estão necessitadas e aos 60 estão desesperadas, tá? Então, 17. Temos que fazer a soma. Lembrando que isso aqui é a prova de 2019, né? Então, se fosse... Provavelmente foi bastante problematizado. Se fosse, sei lá, 10 anos atrás, a gente até entenderia, né? Ó, questão 20. Então, são duas questões sobre a tirinha. No Enem, é uma questão por texto, né? Então, não teria aí... E, obviamente, né, é uma apenas correta, mas serve para a gente fazer a interpretação de texto. Ó, sobre o texto 3, é correto afirmar que 1. A palavra mirada em epa, esta mirada não é minha, pode ser substituída sem que se altere sentido del enunciado por ojeada. Ó, mirar é olhar, tá? É ver, né? Não, olhar, na verdade. Olhar, tá? Uma mirada é o olhar, tá? La mirada. Posso dizer, tienes uma mirada triste, ou tienes la mirada triste. Tá com um olhar triste, tá? Ojeada é no sentido de dar uma olhada. Tipo assim, ó, chegou esse livro aqui para mim, História do Português, aí, tipo, alguém pergunta aqui, tu já leu? Eu pensei, deu uma ojeada, só uma olhada, eu não li, tá? Então, a diferença entre olhar e olhada são coisas diferentes, né?
Então, não dá para substituir. Entenderam isso? Ficou claro? Orreada, tipo, é uma olhada, assim. Não é o olhar. Parece sutil a diferença, mas não é, tá? 2. La palabra todavía en a los 40 le tienes ganas, pero no te animas todavía, puede ser sustituída sin que se altere el sentido del enunciado por mientras. Gente, todavia é ainda. Mientras é enquanto. Então, possibilidade nenhuma de substituição. 4. La palabra algo en a los 50, algo necessitada, um pouco necessitada, te atreves a hacer algum retoque, pode ser substituída sem que se altere o sentido del enunciado por muy. Não. Algo é um pouco, muy é muito. Então, até agora, nenhuma, né? 8. La palabra regia en yo, regia, pode ser substituída sem que se altere o sentido del enunciado por magnífica. Aqui sim, né? Então faz uma brincadeira o que ela tá toda enfaixada e aí alguém liga pro telefone dela, como é que tu tá? Jo regia. Então, magnífica, espetacular, tá? 8. 16. En los tramos nunca te la harías, pero entendés a las que se la hacen y si lo necesitan. Los 3 términos subrayados se referem à cirurgia estética. Vamos ver aqui. Esses são pronomes complemento de objeto, todos direto, tá? O que são esses pronomes complemento de objeto direto? São pronomes que vão complementar o verbo. Em que sentido? Retomando algo que foi dito anteriormente, para não ficar repetindo o tempo todo o mesmo termo, tá? Então, como que a gente faz, né? Isso aqui serve para URGS também, para qualquer outra prova que vai tratar de pronomes complemento. Quando a gente tem um pronome complemento de objeto direto, lo, los, la ou las, né? Nesse sentido de retomar, a gente tem que identificar o verbo e perguntar o quê? Então, nunca te la harías? Harías quê? Então, a los 20 te parece um horror, nunca te la harías. Harías quê? Cirurgia estética. Então, essa aqui sim. Pero entender, aí, né, no segundo, que é a los 30 no te la harías, pero entendés a las que se la hacen. Então, pero entendés a las que se la hacen. Hacen que? Cirurgia. Tá? Depois, esse aqui, não me lembro. Ah, tá, não, mas é o mesmo, né? Qual que é essa, Teresa? Se lo necessitam. Ah, tá, é o que ela tá falando, que eu tava procurando ali na tirinha mesmo. Não, é o que ela tava falando. E aí, se lo necessitam, necessitam que, né? Que ela tá até assim com a mãozinha. Se lo necessitam o quê? A cirurgia, tá? Então, os 3 termos sublinhados se referem à cirurgia estética, sim. Então, nessas 3 frases, esses pronomes complementos se referem à cirurgia, tá? Então, aí você vai ter que me ajudar, vai dar 8, 4, 24, né? Ah, se eu fizer a soma errada, vocês me perdoam, tá? Então, terminamos aí essa prova, né? Essa parte das tirinhas. E aí eu deixei para vocês outras tirinhas, não da Maitena, mas de outra historietista, que é a Julieta Arroque, que ela tem essa personagem que é a Ofélia, tá? Então, assim, não é um desenho super sofisticado e tal, é mais uma questão de trazer algumas frases para pensar, meio assim, tá? Então, o que eu proponho para vocês? Vamos ver essas tirinhas, vamos fazer essa leitura, essa interpretação da linguagem verbal ou não verbal, vamos ver assim, o que elas querem dizer, tá? Porque, assim, direto cai tirinha no Enem e é algo que a gente não costuma estudar, tá? Porque a gente pensa, é uma coisa boba, uma coisa de criança,
tirinha tem que ser engraçada, né? Ah, é para ser engraçada, mas eu nunca acho graça, né? Meus alunos costumam falar isso. Ah, é para ser engraçada, não gosto porque é para ser engraçada, mas eu nunca acho graça. Não necessariamente é para ser engraçado, tá? Então, aqui temos essa primeira imagem, né? Podemos ver que o que a gente consegue observar? Bom, não conheço essa personagem, vai ver, ela é assim mesmo. Ela é toda branca e aí só tem uma partezinha roxa. Mas vamos ver o que fala o texto. Si tenemos tendencia a ver siempre el vaso medio vacío, lo mejor es llenarlo de vino. Então, o que fala essa frase? Se temos tendência a ver sempre o copo meio vazio, o que é isso, o copo meio vazio? É aquela frase, né, de que a gente pode ver tanto que o copo, dizer que o copo está meio cheio ou meio vazio, né? A diferença entre uma pessoa pessimista e uma pessoa otimista. Então, o que ela diz? Se temos a tendência a ver sempre o vaso meio vazio e não meio cheio, o melhor é encherlo. Llenar, encher. Llenarlo, encherlo, o quê? El vaso. Llenarlo de vino. Então, encherlo de vinho. Então, aí, o Enem gosta de fazer pergunta assim, coloca a tirinha e pergunta, o tom humorístico da tirinha se dá pelo. O que a gente diria aqui? Então, o tom humorístico se dá pelo quê? Bom, por esse jogo com essa interpretação de um dito popular, né, de uma crença popular, de que as pessoas costumam ser pessimista e faz um jogo com o quê? Né? Lo mejor es llenarlo. Llenarlo de quê? De vino. E aí, se a gente entende que vino é vinho, a gente entende também por que está pintado desse jeito, ó. Agora, olhando assim, não parece que ela é uma tacinha de vinho? Então, ela tá roxinha aqui por causa do vinho, né? Então, já que a gente tem tendência a ser pessimista, bora beber, tá? Então, mais ou menos isso. Claro, pode ter várias interpretações, né? Mas basicamente é isso. Então, assim, ó, não, a roupinha dela não é normal, não é assim. A roupinha dela normal é vermelha, tá? Ó, aqui, esse aqui eu trouxe porque é um verbo que aparece muito, muito, muito em prova, todas as provas, assim. E nós, brasileiros, temos uma certa dificuldade. Eu não tô nem pegando horário. Nós temos uma certa dificuldade aí para conseguir traduzir esse verbo, tá? Então, olhando assim, o que é? É a ovelha com remo, né? Remo? É remo, né, que se fala? Na mão e alcançando, tá? E o que ela diz? Me parece que te toca um ratito a vos. Olha essa frasezinha curta, mas que, se a gente não tem contato com o espanhol, fica muito difícil de traduzir ela, tá? Na verdade, dá para sublinhar toda, dá para sublinhar toda essa frase. Me parece. O que é me parece? Me parece uma forma de dizer eu acho, né? Eu acho, eu penso. Me parece. Que te toca. Gente, tocar pode ter 1000 significados. No português também. Mas no espanhol tem a mais, me parece, tá? Então, tocar pode ser tocar, tá? Pode ser de tocar no coração, né? De te emocionar. Aqui, tocar significa chegou a tua vez, tá? Teve uma vez uma prova da URGS, que é de 2013, se eu não me engano, que era aquele tipo de questão de lacunas. Então, era um texto grande com algumas lacunas, e vocês sabem, né, que essas questões de lacunas, a gente tem que entender o que é dito antes e o que é dito depois da lacuna, para saber qual relação a gente tem que estabelecer com o que vai na lacuna ali, né? E aí, tinha uma lacuna antes e depois era me tocou. Gente, assim, ó, todo mundo erra. Toda vez que eu trago essa questão, todo mundo erra. Por quê? Porque a gente pensa que me tocou é me emocionou.
Mas não, me tocou é chegou a minha vez. Foi a minha vez, tá? Então, essa questão que tinha na URGS era assim, era um cara do futebol falando de uma extinta revista Estádio, que o que acontecia nessa revista Estádio? Todo mês a capa era tipo o esportista mais destacado. Então, ele estava falando o quê? Era difícil estar em la portada de la revista Estádio, pero me tocou. Mas eu consegui, chegou a minha vez, tá? Então todo mundo coloca alguma coisa do tipo, ai, por isso me tocou, né? Por essa razão me tocou, me emocionou. Não, me tocou, chegou a minha vez. Então aqui esse te toca, me parece que é a tua vez, né? Chegou a tua vez. Ou que se a gente for ver a frase toda, um ratito a vos, um ratito é o quê? Um momentinho a ti, né? Então, me parece que te toca um ratito a vos, e parece que né? É a tua vez de remar. Então, se a gente tá pensando num relacionamento, vocês viram? Tipo assim, parece tudo muito besta, muito simples, muito bobo, mas tem muita coisa para interpretar aqui. Me parece que te toca um ratito a voz, parece que chegou a tua vez de fazer um pouquinho. Um pouquinho pelo quê? Pelo nosso relacionamento, pelo trabalho, pelo, sei lá, o quê, tá? E aí tem toda essa interpretação, porque se não tivesse essa imagem, me parece que tentou com o ratito a voz poderia ser qualquer coisa. Mas aqui a gente tem um remo, né? Essa coisa de que a gente remar contra a maré, né? Tipo, vamos remar junto, não sei que coisa assim. A gente tem essa outra interpretação, né? Então, assim, me digam depois se viajei demais, não sei o quê. Mas, assim, é uma frase que me parece que na primeira orreada, né? Pode parecer muito simples, mas na verdade não é. Demanda um certo conhecimento aí, tá? Porque tem várias palavras que a gente não usa dessa mesma forma. Ó, aqui de novo, eu só trouxe acho que 5, tá, gente? Não se preocupe, a gente vai ficar a aula toda vendo as historietas. Tá? A gente tem bastante tempo. Ó, aqui também, né? A gente precisa muito observar as imagens, né? Então, o que parece aí, tá? A Ofélia, né, com uma caixa, né, olhando, tocando, aí, tipo, querendo ver o que tem. E o que está escrito na caixa? La verdade. Aí, né, ela abrindo com cuidado e parece que explode, né? E aí ela fica meio abalada com isso, né? Tipo, que suja, escabelada e tal. Duele, pero cicatriza mais rápido que la mentira. Na verdade, eu acho que, sim, a cara do Enem é mais essa do que as outras. Eu acho que as outras eram mais complexas. Essa aqui me parece mais a cara do Enem. Então, o que está dizendo aí? Sobre o que essa tirinha está falando? Né? Dói, mas cicatriza mais rápido que a mentira. O que dói? La verdade. E o que demonstra aqui as imagens? Que existe esse medo da verdade, né? Essa coisa de não querer ver, de não querer abrir. Mas qual que é a conclusão? Né? Vai te ferrar, vai explodir, vai te deixar mal, dói, mas cicatriza mais rápido que a mentira, tá? E por último, essa aqui, também a gente tem que ver muito a imagem, né? O que ela tá fazendo? Tá furando a cabeça dela, tá com, sei lá, atravessada, ela tá tapando os olhos. A veces el peor enemigo es uno mismo. Uno, gente, o que é uno? Uno é a gente, tá? A gente ou a pessoa, dependendo do contexto. Então, o que ela tá falando? Às vezes o pior inimigo é a gente mesmo, tá? Então, e aí se a gente vai analisar a imagem, né? Tá ali furando a sua cabeça, tá ali tapando seus olhos, não querendo ver, não sei o que, tá se fazendo mal, né? Porque às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Ah, não, esse aqui é o último. Não, tem mais dois, tá? Ó, aqui também, né, uma questão mais de vocabulário. Então, o que tá fazendo uma brincadeira? Viernes, sábado, domingo, lunes.
né, a energia vai baixando, né? Então, isso aqui é mais simples. Então, viernes, sexta, sábado, domingo, lunes, segunda, tem pouca energia. E agora sim, o último. Aqui ela tá olhando no espelho, né? A Ofélia. Parece que hoje al espejo se le dio por la honestidad brutal. Tá? Então, aqui também não tem muito o que interpretar, né? Mas essa questão, assim, tipo, tem dias que tu realmente olha no espelho e pensa, meu Deus do céu, pra que tanta honestidade, né? Então, isso aí é a última tirinha, tá? Então, vamos ver algumas expressões que podem estar tanto dentro de tirinha quanto dentro de um texto que está simulando a fala, né? Que é para valoração de algo. Então, me ha parecido. Então, se eu pergunto para vocês, tá? Se a cada tirinha eu perguntasse para vocês, o que lhes pareceu? O que vocês acharam? Então, quais seriam umas formas de vocês valorarem algo, tá? Claro que na prova vocês não vão ter que escrever nada, mas isso pode aparecer dentro do texto, né? Então, me ha parecido pode ser impressionante, tão bom, né? Estupendo, muito bueno, interessante, bonito. Uma coisa do espanhol é que se usa muito bonito e feio para coisas que não são exatamente ligadas à imagem, né? Para a gente fala, uma pintura bonita, uma foto bonita, até uma música bonita, né? Mas assim, no espanhol a gente usa para cheiro, bonito e feio, tá? A gente não fala, ai, que cheiro feio, né? Talvez em algum contexto, que cheiro feio, não, a gente fala que cheiro ruim, né? Mas em espanhol não, a gente usa o ele é rico, o ele é feio, o ele é feio, né? Cheira mal, cheira feio, né? A gente fala em espanhol. Então, em espanhol tem isso, usar bonito e feio, né? Bonito e feio para diversas coisas. Increíble, incrível, perfeito, bueno, hermoso, hermoso é lindo, tá? É mais do que bonito, é lindo. Ó, aburrido, entediante, chato, difícil, malo ou mala, né? Mal ou ruim. Normal, feio. Aqui, né, que eu tava falando para vocês. Ai, o ele é feio, me parece feio. E muito malo, tá? Então, aqui o que tem de mais diferente é aburrido, entediante, e hermoso, que é lindo, tá? É mais do que bonito, é lindo, é hermoso. Hermoso ou hermosa. Agora, esses aqui, outros um pouco mais avançados. Esses A1, A2, B1, B2 é de nível, né? Que vai aumentando aí o nível da proficiência dos falantes. Então, esse aqui é um pouco mais sofisticado. Então, me ha parecido bueníssimo, fenomenal, genial, tá? Estupendo, excelente, maravilhoso, fantástico, magnífico, perfeito, original, especial, surpreendente, único, entretenido. Entretenido é divertido, muito entretenido, tá? Uma coisa entretenida é divertida. Que vale a pena, aceitável, curioso, suficiente, estranho, tá? Estranho aqui é de estranho mesmo, que causa estranheza, tá? Só que lembrem que estranhar, o verbo estranhar, pode significar estranhar mesmo ou sentir saudade, tá? Sentir falta. Que não está mal e raro. Raro em espanhol é estranho. Raro é estranho e esquisito. Claro que dependendo de um contexto muito específico, tá falando sobre um animal raro, um animal, uma pedra rara, alguma coisa assim, vai ter o mesmo significado do português. Só que assim, 90% das vezes, raro vai significar estranho, esquisito. Tá? Eu posso tomar meu chá, que é raro. Estranho esse gosto, tá? Simple. Aqui o simples, gente, vai ser simples, tá? Mas se a gente fala que uma comida é simples, significa que ela não tem gosto, tá?
Então, simple pode ser simples, ou se está falando de uma comida, pode ser sem gosto. Temos sensídio. Sensídio, a URGS gosta muito de cobrar, tá? Já cobrou questão de tradução, já cobrou questão de sinônimos. Sensídio é o quê? É simples também, tá? Então, la sensibilidade, sensível não é sensível, tá? Muitas pessoas pensam sensível, sensível. Não. Sensível é simples. La sensibilidade é a simplicidade. É complicado, normal, claro, um rodio, uma confusão, tá? Ridículo, malíssimo, espantoso, odioso, absurdo, horrible, um desastre, detestável, uma tonteria, uma bobagem, tonteria, bobagem, tá? Horroroso, terrível e asqueroso, tá? Então, aqui só algumas formas de valorar algo, né? Positivamente ou negativamente. Então, né, depois, sei lá, de um poema, depois de uma tirinha, eu poderia perguntar para vocês o que lhes pareceu. Daí vocês podem escolher, é aparecido, tal, post, tá? Eu tinha pensado, como eu falei para vocês, né, que aquela prova que a gente estava vendo, né, na última semana, trazia textos literários e a historieta também, o quadrinho. E aí, né, eu falei para vocês que a minha ideia era trabalhar um pouco mais aí a nossa interpretação de poemas, tá? Mas eu estou percebendo que vocês não estão muito participativos hoje, então tudo bem, gente, tudo bem. Tem dias que a gente está mais animado, tem dias que a gente está menos, que a gente quer falar, que a gente não quer falar, tá? Então não tem problema. Mas, assim, como eu estou percebendo que está tendo menos participação, eu não sei se não vai ser torturante. Torturante a gente lê um poema. Na verdade, eu ler um poema e eu interpretar sozinho. Tô sendo sincero com vocês, tá? Então, assim, eu posso ler e interpretar sozinho os poemas. Ou, né, ou vocês quiserem participar, e tudo bem. Ou então a gente pula direto para outro texto, que aí a gente vai ver, fazer interpretação de texto de outra prova, tá? O que vocês acham? Vocês preferem? Bom, vamos ler aí os poemas, fazer uma interpretação. Foram 3 poemas, apenas 3 que eu selecionei, tá? Do Neruda, que é um poeta muito conhecido, né? E ganhou o Nobel e tal. E vocês preferem, vamos ler o poema mesmo, sim, se vocês não quiserem participar, mas vocês acham importante eu ler com vocês, ou interpretar, chamar atenção para o vocabulário, ou vocês querem ir para a prova? Vamos fazer outra prova, vamos ver e responder questão de interpretação de texto, de... Ó, eu vou até mostrar para vocês como é que é essa prova. Essa prova é de 2018, tá? Ela vai falar sobre, basicamente, violência, não violência contra a mulher, mas questões aí que atravessam, né, a vida das mulheres. Então, por exemplo, vai falar sobre as mulheres viajando sozinhas, né? E também vai falar, o texto 2 vai falar sobre uma campanha da Televisa, né? Televisa é aquela emissora de televisão que faz as novelas mexicanas, né? Que a gente conhece aqui. Então, vai falar sobre isso, né? Sobre essa campanha da Televisa. O que vocês acham? Vocês querem essa interpretação de poema? Vocês querem? Podem falar aqui no chat, se vocês quiserem. Vocês querem ver a prova? O que vocês acham mais relevante nesse momento? Estou bem por vocês. Vocês acham que vocês têm mais dificuldade com poema e de repente seria interessante fazer essa leitura? Ou vocês preferem ver prova mesmo, texto mais com, né, em estilo de prova mesmo, texto e pergunta? O que vocês me dizem? Eu achei legal a ideia da poesia, particularmente, assim. Já que a gente Tá. já fez umas questões hoje, daí talvez seria legal, assim, fechar com isso. Uhum. Ainda mais sendo Neruda. Sim, né? E aí, os outros concordam? Se vocês. Opa, você está apresentando. Está carregando minha tela. Bom, então vamos nessa. Vamos seguir a planificação, então, e aí a gente fecha esse bloco, né? Que tem a ver com
esses diversos tipos textuais. Esse aqui talvez seja o poema mais conhecido do Neruda, tá? Pode ser que você já tenha visto em português, né? Tem aquele livrinho que tem toda a banquinha, que é aquele 12 sonetos de amor, uma canção desesperada, eu acho que é o nome. E aí, tipo assim, tem toda a banquinha, né? Tem aquela versãozinha da LPM, Pocket e tal. Então, provavelmente vocês já viram isso aqui em algum momento da vida de vocês, tá? E se não viram também, indico fortemente, tá? Eu vou pegar aqui uma canetinha azul. Bom, vou me esforçar para fazer uma boa leitura de poema, né? É sempre um desafio aí declamar um poema, sobretudo um poema do Neruda. Então, na verdade, esse aqui é aqueles 100 sonetos de amor, né? Porque aí tem os números, né? São os nomes do poema. Então, esse poema é o poema 20, tá? E eu acho que tem a impressão que é o mais famoso. Assim. E aí, como é que. Deixa eu só. Né? Também me aguinha agora, eu posso ler o poema 20 do Neruda. Então, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Então, eu posso escrever os versos mais tristes dessa noite. Escrever, por exemplo, então aqui um exemplo, a noite está estrelada e tiritam, né, ou reluzem azuis os astros, distantes, a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Eu la quise e a vezes ella também me quiso. Então, posso escrever os versos mais tristes essa noite. Eu a quis. Ó, gente, querer em espanhol pode ser querer ou amar. Aqui me parece que é amar, tá? Então, eu a amei e às vezes ela também me amou. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas vezes bajo el cielo infinito. Então, nas noites como esta, a tive entre meus braços. A beijei tantas vezes sob, né, o céu infinito. Ella me quiso, a veces eu também la queria. Como não haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Então, ela me amou, né? E às vezes eu também a amava. Como não ter amado seus grandes olhos fixos? Posso escrever os versos mais tristes dessa noite. Pensar que não a tenho, sentir que a perdi, tá? Oír la noche inmensa, mais imensa, sin ella. E el verso cai al alma como al pasto el rocío. Então, ouvir a noite, ouvir, tá? A noite imensa, mais imensa sem ela. E o verso cai à alma como o pasto, como ao pasto o sereno, tá? Rocio sereno. Que importa que meu amor não pudiera guardá-la? La noite está estrellada e ela não está comigo. Então, que importa que meu amor não pudesse guardá-la? A noite está estrelada e ela não está comigo. Ó, gente, isso aqui é uma exclamação ou uma interrogação implícita. Aqui me parece que é os dois ao mesmo tempo. Que importa que eu não pude, né? Que meu amor não pôde guardá-la, não pôde mantê-la. Né? Me parece que é uma mistura aqui, tanto de uma exclamação como de uma interrogação, né? Tipo, a noite está estrelada e ela não está comigo. Isso é todo. A lo lejos alguém canta. A lo lejos. Mi alma não se contenta com haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi coração la busca e ela não está comigo. Então, isso é tudo. Ao longe, né? Alguém canta. Ao longe. Minha alma não se contenta com havê-la perdido.
como para aproximá-la, o meu olhar a busca. Então, como para aproximar ela, né? O meu olhar a busca. Meu coração a busca. E ela não está comigo. La mesma noite que hace blanquear os mesmos árvores. Então, a mesma noite que faz branquear as mesmas árvores. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscava el viento para tocar su oído, tá? Então, nós, daquela época, aquele então é aquela época, nós, os daquela época, já não somos os mesmos. Já não a amo, é certo, mas quanto eu a amei. Minha voz buscava o vento para tocar o seu ouvido. De outro, será de outro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor e es tan largo el olvido. Isso aqui é uma frase muito famosa, tá? Ó, de outro, será de outro, como antes dos meus beijos. Sua voz, seu corpo claro, seus olhos infinitos. Já não a amo, é certo, pero talvez a amo. É tão curto o amor e tão longo o esquecimento, tá? Então, o amor dura pouco, mas o esquecimento é longo, tá? Ele tá falando, eu já não a amo, é certo, mas talvez eu a ame, né? Porque noches como esta la tuve entre mis braços, mi alma no se contenta com haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que eu lhe escribo, tá? Então, porque em noites como essa, ativa entre meus braços, minha alma não se contenta com havê-la perdido. Embora esta seja, né? Porque dolor é masculino em espanhol, em português é feminino. Embora esta seja a última dor que ela me causa e estes sejam os últimos versos que eu lhe escrevo, tá? Então aqui é um poema de amor, né? De despeito, de rompimento. Não tem um vocabulário tão complicado, mas tem essas sutilezas, né? Por exemplo, se jogar no Google, no tradutor, querer, vai aparecer querer, né? Quis. Mas, assim, faz parte do nosso conhecimento, do nosso contato com o espanhol, saber que esse querer tem sentido de amar, tá? Então, assim, eu te quiero é uma coisa muito forte, tá? Eu te quiero. Não tem simplesmente a ver com um desejo. Dependendo do contexto, tem. Mas, assim, uma mãe para uma filha, um amigo para outro amigo, diz te quiero, eu te amo, tá? É forte isso. O que mais que a gente pode lembrar aqui, ó? Olvido, esquecimento, aunque, embora, tá? Então, eu acho que esse é um dos poemas aí mais famosos do Neruda, até porque, né, dor de cotovelo é universal, então eu acho que as pessoas se identificam. Se alguém quiser fazer aí um comentário, fiquem à vontade, tá? Mas também fiquem à vontade se não quiserem. Bueno, aqui eu trouxe para vocês o meu poema favorito do Neruda. Para mim, esse aqui é o que mais gosto, assim. E é o poema 15. Se vocês tiverem vontade, várias pessoas gravaram diversos poemas do Neruda, tá? Então, vocês conseguem encontrar gravações do próprio Neruda declamando seus poemas e também tem canções. Tem uma versão muito boa, eu vou escrever aqui, ó. É do Victor Hara, que canta essa música, esse poema, né? Ele transformou em música, muito bom. É Victor Hara. Victor Hara. Foi um chileno muito importante na história do país, tá? Hoje tem um estádio Victor Hara. Ele foi uma
uma figura muito importante durante a ditadura chilena. Ele foi fuzilado, ele foi morto pela ditadura. Então, ele é uma figura muito importante, foi uma figura muito importante, o Victor Jara. Ele tem uma versão muito legal desse poema, tá? Então, esse aqui é o poema 15, tá? Ele vai também ser de amor, mas eu acho que assim, não sei, eu gosto muito desse poema. E uma vez eu fui ver a tradução, né, como que era a versão em português. E aí eu vou até perguntar para vocês, como que vocês acham que ficaria uma boa tradução? Eu acho que é bem difícil. Porque olha só, me gustas quando callas. Me gustas quando callas. E aí a tradução em português, né, pelo menos a versão que eu vi, eu gosto de você calada. Parece um pouco agressivo, né? Eu gosto de você calada. E eu, tipo, meu, como assim? Eu leria isso, me parece uma coisa super machista, assim, tipo, cala a boca, sabe? Eu só gosto de ti de boca fechada. Só que não, vamos ver aqui. Vamos ver aqui se não tem esse sentido, né? É por isso que eu sempre falo para vocês, parece que é besteira, parece que é preguiça ou alguma coisa assim, insegurança. Não é, gente. Tradução é um negócio complicadíssimo, tá? Por isso que às vezes eu fico tão pensando assim, qual que seria a melhor tradução? E muitas vezes eu digo, olha, eu acho que não temos uma boa tradução para isso, tá? Porque é toda uma outra forma de pensar, né? Então, olha só, olha esse poema. Me gustas quando callas, porque estás como ausente, e me oyes desde lejos, e mi voz não te toca. Então, eu traduziria algo do tipo: eu gosto quando tu te calas, né? Porque está como ausente, e me ouves de longe e minha voz não te toca. Não é uma coisa assim, eu quero que tu fique quieta. Não, parece mais um estado, né? Quando a pessoa se cala e fica como ausente, de repente, dentro dos seus próprios pensamentos, né? Me ouve de longe e a minha voz não te toca. Parece que tu está muito profundamente ali, né? Tipo, esse ato de estar calada não é simplesmente não falar, né? Então, parece que os ojos se te hubieran volado e parece que um beijo te cerrara a boca. Então, parece que os olhos te houvessem, né, tivessem voado. Parece que teus olhos voaram. E parece que um beijo te fechou a boca. Então, né, parece muito assim, esse silêncio, mas é um silêncio compenetrado, né, porque parece que os olhos voaram e um beijo fechou a boca. Então, tipo, é um estado, né, diferente de simplesmente estar quietinha, né. Como todas as coisas estão llenas de mi alma, emergem as coisas llenas del alma mía. Não, emerges de las coisas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma e te pareces a la palavra melancolia. Então, como todas as coisas estão cheias da minha alma, emerges das coisas cheias da minha alma. Mariposa de sonho, te pareces a minha alma e te pareces a palavra melancolia. Então, se tu te parece com a minha alma e também te parece com a palavra melancolia, significa que na minha alma tem essa melancolia, né? Então, eu acho bem legal isso aqui, como todas as coisas estão cheias da minha alma, emerges das coisas cheias da minha alma, né? Da alma minha. Então, claro, o poema é um lance muito difícil de tentar traduzir no sentido de transformar, né? Explicar, né? Uma coisa muito mais subjetiva. Mas eu acho muito visual esse poema também, né? Então, tu emerge dessas coisas cheia da minha alma. Então, tu tá cheia da minha alma, tu te parece a minha alma e tu te parece a palavra melancolia, porque tudo isso tá envolto em melancolia, né? Então, eu acho bem, bem forte isso. Me gustas quando callas e estás como distante e estás como quejándote.
mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle com o silêncio tuyo. Então, né, eu gosto de ti quando tu te calas e estás como distante. E estás como te queixando. Mariposa em arrulho. Eu não sei se tem uma palavra, não, sinceramente não sei. Mas essa mariposa em arrulho sabe aquela quando tem a luz, né? Tipo, tá escuro, tem uma luz e a mariposa ela fica ali girando e fazendo aquele barulhinho, se queixando. Então é esse movimento, essa coisa meio desesperada, meio, né? Até meio agonizante, tá? E me ouve de longe e a minha voz não te alcança. Deixa-me que me cale com o teu silêncio. Déjame que te hable também com tu silêncio. Claro como uma lâmpada, simple como um anillo. Eres como la noche, callada e constelada. Tu silêncio es estrella, tão lejano e sencillo. Então, deixa-me, ele falou, né? Ele terminou com deixa-me que me cale com o teu silêncio. Deixa-me que eu te fale também com o teu silêncio. Claro como uma lâmpada, simples como um anel. Imaginem, simples como um anillo. Não tem nada mais simples do que um anel, né? É um círculo. Né? Tu és como a noite calada e constelada. Teu silêncio é de estrela, tão longe, né? Tão distante e simples. Então, gente, eu acho belíssimo, acho a coisa mais linda isso aqui. Não tem nada a ver com eu gosto de ti calada, né? Pelo amor de Deus, não. Gosto quando tu fica quieto, não tem nada a ver, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma interpretação do todo, né? Senão, se a gente pega só ali a primeira frase, meu Deus, né? Parece uma coisa horrível, tipo, cala a boca. Só que não tem nada disso, né? Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. E estou alegre, alegre de que não seja certo. Então, né? Eu gosto quando tu está calado ou te calas porque estás como ausente, distante e dolorosa como se houvesse morrido. Uma palavra, então, um sorriso basta. E estou alegre, alegre de que não seja certo. O que não seja certo? De que, né, como se tu houvesse morrido. Então, uma palavra, então, um sorriso basta. Para quê? Para ver, né, para sair daquele estado, para ver que tu não tá morta, que tu não tá distante, que tu não, né? Então, assim, eu acho um poema muito bonito, eu acho muito sensível, eu acho, assim, é com certeza o meu favorito. E tem várias coisas aqui, né, que dá pra gente realmente lembrar, né, na questão da interpretação mesmo, palavras, né, o vocabulário eu acabei não sublinhando muito, mas tem dienas, né, cheia, anídio, anel, sensídio, simples, né, lerros, fala muito em lerros, longe, distante, tá? Então esse aqui é o poema 15, meu favorito da vida, eu acho, tá? Sinceramente. E aí, por último, temos esse que é Tengo Miedo, tá? Eu selecionei 3 poemas, temos 10 minutos, dá pra gente ler. Tengo miedo. Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Então, tenho medo. A tristeza... Não, desculpa, tenho medo. A tarde é cinza e a tristeza do céu se abre como uma boca de morto. O que é isso? A tristeza do céu se abre como uma boca de morto, né? Forte essa imagem. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fundo de un palacio desierto. Então, meu Deus do céu, meus vizinhos, é que tem um galinheiro, tem um galinheiro, às vezes o cachorro corre atrás da galinha. Ó, tem
meu coração um pranto de princesa esquecida no fundo de um palácio deserto. Tenho medo e me sinto tão cansado e pequeno que reflejo a tarde sem meditar em ele. Então, tenho medo e me sinto tão cansado e pequeno que reflito a tarde sem meditar nela. Uma coisa do espanhol. Para a gente tem o verbo refletir, né? Refletir no sentido de pensar e refletir no sentido tipo de um espelho, né? Mas em espanhol não. Reflejar é refletir no sentido de um espelho. Então eu me sinto tão cansado e pequeno que reflito, ele está refletindo a imagem da tarde sem realmente pensar nela, tá? Então não é reflexionar, tá? Pensar é reflexionar. Então ele está refletindo a imagem dessa tarde sem meditar, sem pensar nela. Né? Como que essa tarde é cinza, é triste, como, né, uma boca de morto se abrindo. Em minha cabeça enferma não há de caber um sonho, assim como o cielo não há cabido na estrela. Então, na minha cabeça doente, não há de caber um sonho, assim como no céu não tem cabido uma estrela. Sin embargo, no entanto, em mis ojos uma pergunta existe e aí um grito em minha boca que a minha boca não grita. Então aqui pesou o rolê, né? No entanto, nos meus olhos uma pergunta existe e há um grito na minha boca que a minha boca não grita. Então tem essa pergunta nos olhos e esse grito na boca que a boca não grita, né? Ela cala, tá aqui na boca, mas ela cala. No hay oído en la tierra que oiga mi queja, triste, abandonada em meio à terra infinita. Então, não tem um ouvido na terra que ouça a minha queixa triste, abandonada em meio à terra infinita. Se muere el universo de uma calma agonia, sin la fiesta del sol ou el crepúsculo verde. Então, morre o universo de uma calma agonia, sem a festa do sol e o crepúsculo verde. Agoniza Saturno como uma pena minha. La tierra es una fruta negra en el que el cielo muerde. Então, nossa, aqui viajou, né? Tentando ver essa imagem. Agoniza Saturno como uma pena minha. Uma pena minha é um padecimento meu. Então, Saturno está agonizando como eu agonizo, né? Como uma pena minha. A Terra é uma fruta negra que o céu morde. Nossa, aqui foi longe, né? Então, o céu mordendo essa fruta, né? O céu infinito. Não sei, eu pensei no universo, assim, nossa. E por lá vastidão, né? Del vacío van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieron estrellas rotas em sus bodegas. E la muerte del mundo cai sobre mi vida. Tá? E pela vastidão do vazio vão cegas as nuvens da tarde, como barcas perdidas que esconderam estrelas rotas, estrelas quebradas nas suas bodegas. E a morte do mundo cai sobre a minha vida. Nossa, não lembrava que era tão pesado isso aqui. Nossa, aqui é a deprê total, assim, né? Mas, não sei se vocês lembram, não é impossível cair um texto tão pessimista e tão reflexivo e tão pesado sobre a vida. Vocês lembram que em 2018 caiu um poema pesadíssimo sobre o mundo, lembram? Falava que o mundo... eu não vou lembrar que o mundo é confuso, que a gente não entende o mundo e que o mundo é perigoso e várias coisas assim, tá? E que o mundo meio que não tinha solução.
Então, claro, né, eu tenho predileção por textos mais melancólicos, eu gosto, mas eu entendo que quem não goste, né, mas assim, nas provas pode cair qualquer tipo de texto, tá? Assim como já caiu texto do Galeano, o texto de abertura do As Veias Abertas da América Latina, né, que é um texto super pessimista, é um texto super crítico, né, um texto muito contundente. Então, assim, pode cair qualquer tipo de texto na prova, tá? Então, assim, o que tinha ficado agora seria esses textos da prova da Universidade de Santa Catarina de 2018, tá? Se vocês gostam de poemas, têm interesse, eu posso selecionar o material, a gente pode trabalhar em aula, eu posso mandar para vocês, tá? Tem poetas incríveis, assim, o próprio Mário Benedetti, né, que foi naquela prova que a gente fez na semana passada, que fez aquele continho, ele tem uns poemas sensacionais, assim, que eu amo de paixão. Tem a Alfonsina Storni, que é uma argentina, assim, que foi sensacional também, uma mulher super à frente do seu tempo, que lutou contra todo tipo de preconceito. A gente lê hoje os poemas dela, a gente pensa que foi escrito, sei lá, o ano passado, sabe? Mas ele foi escrito há mais de 70 anos atrás, tá? Então, mais de 70. Então, existem vários aí poetas que a gente pode. Eu vou colocar aqui ó, o nome no. Procurem Alfonsina Storni. É uma mulher imigrante, mãe solteira, né? Como se falava naquela época, algo inadmissível. Ela tanto que ela teve que sair da cidade dela, né, onde ela viveu a vida toda. A vida toda não, né? Porque ela nasceu. Ai, gente, agora não vou lembrar qual é o país dela, tá? Ela é Suécia. Ela nasceu não, na Suíça. Suíça. Ela nasceu na Suíça e veio, imigrante e tal. Foi viver numa cidadezinha do interior da Argentina. Então aí ela engravidou, não era casada, inclusive engravidou de um cara que era casado e tal. E a sociedade não aceitou, ela teve que sair sozinha dessa cidade dela, teve que ir para Buenos Aires, sustentar o filho sozinha, passando por todo tipo de preconceito. Ela estudou, se formou, virou professora, sabe? Nossa, a mulher é sensacional. E durante a vida toda dela, era desprezada até dentro do próprio meio literário. Então, ela era muito desprezada pelos grandes escritores, né, da época, Borges e tal. Então, assim, a Alfonsina Storni, eu amo essa mulher, eu acho ela incrível, assim, eu tenho o livro dela com antologia dos poemas, se vocês quiserem, é sensacional, tá? Então, já estamos terminando nosso tempo. Se vocês quiserem poemas, eu volta e meia, eu disponibilizava para os alunos, então eu tenho até uns arquivos aqui salvos, eu posso procurar no meu computador, e aí eu posso mandar para vocês lerem em casa e tal. Daí, se vocês tiverem dúvida, a gente pode discutir aqui em aula, porque eu acho que é muito importante, porque sim, a gente precisa ler literatura, a gente precisa ler literatura em língua estrangeira, né? Literatura já não é texto mais fácil do mundo, né? Quando a gente pensa numa prova, é muito mais tranquilo a gente ler uma reportagem, por exemplo, do que a gente ler um poema, um conto que tem muito mais subjetividade e tal. A gente tem que fazer um esforço duplo, né? Além de estar lendo em outra língua, de entender o que aquelas palavras significam isoladamente, a gente tem que fazer essa interpretação que elas significam no texto, e a gente tem que entender que é um texto literário, né? Uma linguagem poética, por exemplo, ela vai muito além do que está ali numa reportagem, por exemplo, tá? Então, eu acho que a gente sim tem que treinar muito essa nossa habilidade de leitura de textos literários e, sobretudo, poemas, né? Tá? Então, se vocês tiverem essa curiosidade, podem me pedir, eu mando ali no grupo para vocês, e aí a gente vai seguir vendo diversos tipos de textos até o fim do ano, tá? Então, eu agradeço pela participação de vocês. Tá, Clara, eu vou separar aí eu vou ver o que eu tenho aqui de já selecionado, tá? E aí eu mando para vocês ali no grupo, tá? Eu vou ver agora isso e aí eu já mando, tá bem? Beijos e obrigada pela participação de vocês. Vou fechar aqui, até a próxima semana.